Olá a todos! Nessa videoaula vamos tratar das configurações iniciais que temos de fazer antes de começarmos a imprimir na nossa impressora. Nós vamos começar nossa videoaula ensinando a vocês como que faz para colocar o filamento na impressora. O primeiro passo é aquecer o hot end mais ou menos numa temperatura de 200 graus. Aqui nós vamos usar esse filamento amarelo. Aqui em cima, como vocês podem ver, no lado esquerdo temos a temperatura do nosso bico e aqui do lado direito a temperatura da nossa mesa. Lembrando que do lado mais esquerdo temos a temperatura em que o bico está e um pouco mais para a direita, depois da barra, temos a temperatura setada, que é a temperatura máxima que o bico vai atingir, que é a temperatura que nós escolhemos para ele. Um processo que pode facilitar a entrada do filamento no nosso hot end e na nossa extrusora é cortá-lo de forma que ele fique com uma ponta cônica, porque assim vai ser mais fácil inseri-lo pelos buraquinhos que tem no nosso hot end. Após a temperatura do bico estar em mais ou menos 200 e poucos graus, já podemos começar a inserir o filamento. Primeiro, inserimos ele pelo buraco da nossa extrusora e continuamos até que saia um pouco de filamento do nosso bico. E é exatamente por isso que o bico tem que estar aquecido, porque é dessa maneira que nós vamos saber que o filamento chegou ao final, porque ali vai sair um pouco do filamento derretido do bico. Após isso, podemos voltar e setar a temperatura do bico para 0. Após termos inserido o filamento, o próximo processo que vamos ensinar é o nivelamento manual da mesa, onde nós mesmos vamos e fazemos a conferência em todos os 4 pontos da mesa, verificando se está a uma altura boa para que seja feita a impressão. Para a gente começar esse processo, nós devemos mandar nosso carro para a posição inicial. Feito isso, e o carro centrado ao meio, nós vamos começar a descê-lo de acordo com que ele fique aproximadamente uma folha sulfite de distância da mesa. Como que a gente sabe que é essa altura? Como a gente sabe que esse é o limite que podemos descer o bico? Quando o bico estiver raspando levemente na folha, onde quando vamos mover a folha sentimos uma leve pressão, é essa altura que o bico deve estar. Depois de feito esse ajuste no meio da mesa, podemos desligar a impressora e começar agora nós mesmos a empurrarmos o carro do X para totalmente à esquerda e totalmente para frente a mesa, porque assim a gente começa a verificar a altura no fundo da mesa. Depois de feito isso, depois de ter regulado manualmente a altura, lembrando que quanto mais você aperta o parafuso, mais baixa a mesa fica. Quanto mais você desaperta, mais alta a mesa fica. Depois de feito o passo lá atrás, devemos fazer também na parte da frente. E assim em todos os 4 lados da mesa. Após feitos os 4 lados, o processo que devemos fazer a seguir é o ajuste do offset, que é o ajuste que vamos utilizar para o nivelamento automático. Lembrando que todo o processo de nivelamento manual deve ser feito com calma e sem muita pressa, tendo certeza que o bico
está numa altura boa em relação à mesa, pois assim garantiremos que será feita uma boa primeira camada e, em consequente, todas as outras. Para não ficar um vídeo muito extenso, vou adiantar um pouco essa parte onde eu estou fazendo o nivelamento manual da mesa, porque você já tem uma noção de como deve ser feito. Então, não há necessidade de mostrar todo o passo a passo. Após feita essa regulagem inicial e manual da mesa, agora devemos fazer o ajuste do offset. O que é esse OZ offset? Quando vamos começar a impressão, nas impressoras que têm ajuste de nivelamento automático, é feito um reconhecimento de toda a mesa. Esse reconhecimento é feito através de uma certa altura do bico até a mesa. Por exemplo, um sensor de proximidade reconhece mais ou menos 3 milímetros da mesa. Portanto, nosso bico fica 3 milímetros para cima após o ajuste automático. E o Z-Offset vem para corrigir essa altura que é reconhecida. Então, após feito todo o reconhecimento da mesa, a impressora sabe que ela deve descer esses 0,3 para baixo, porque ali sim vai ser a altura que o bico tem que estar, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Portanto, o Z-Offset é a altura em que o bico fica da mesa após o nivelamento automático. E ele serve para que a impressora entenda que após o nivelamento, o bico tem que descer uma certa altura para assim ficar faceando a mesa e a camada que realmente desejamos. E para fazer essa configuração, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai em menu principal, preparar e ir para a origem. Desse jeito, nosso carro vai para a origem novamente. Com ele na origem, a gente deve zerar o eixo Z e ver a altura que ele vai ficar. Caso você zere a altura e não fique uma distância boa para começar a impressão, nós devemos fazer esse ajuste de offset. Caso você zere o eixo Z, a altura do eixo Z, e mesmo assim não fique uma altura boa para a impressão, que lembrando que é aproximadamente a altura de uma folha sulfite, nós devemos fazer este ajuste de offset. Primeiro, para fazer este ajuste, nós temos que ir em menu principal, controle, movimento e deslocamento. Lá, podemos ver que nosso deslocamento está negativo.
cada impressora vai ser com um valor. Mas para tornar mais fácil o nosso teste, o que a gente deve fazer? A gente vai lá e coloca um valor de mais ou menos -4 ponto alguma coisa como deslocamento. Feito isso, nós podemos voltar novamente e mandar nossa impressora ir à origem. Com a nossa impressora na origem, o que a gente deve fazer? A gente vai em mover eixo Z e vai abaixando de 0,1 em 0,1 milímetro. Por quê? Porque assim a gente consegue descobrir quanto temos que mudar no nosso deslocamento. Lembrando que, após fazer a alteração do valor no deslocamento, devemos voltar uma opção e clicar no menu de salvar, pois somente assim a nossa alteração vai ficar salva na impressora. Com a configuração salva, agora podemos novamente abaixar o eixo Z até que ele esteja faceando o vidro. Lembrando que esse deslocamento de cima para baixo deve ser feito com cuidado, sempre prestando atenção na altura do bico, porque assim não corre nenhum perigo dele bater no vidro e acabar danificando alguma parte. Após vocês definirem uma altura estável para o bico, uma altura boa para a impressão, a gente deve voltar todas as opções da nossa impressora e ir para a tela inicial. Na tela inicial, podemos ver a altura em que o eixo Z está. Nós, para fazer a modificação do deslocamento, vamos guardar este valor. No meu caso, foi de 0,65. Depois disso, vamos novamente no menu principal, controle, movimento e deslocamento. Como o nosso valor de deslocamento é um valor negativo, pegamos esse valor negativo e adicionamos o valor que encontramos na tela inicial, que no meu caso foi de 0,65. Nesse caso, no meu caso, por exemplo, estava com 3,5 mais 0. Então, no meu caso, estava com 0. No meu caso, o valor estava com menos 4,2 mais 0,65. E isso vai dar o valor de mais ou menos menos 3,37. Feito isso, nós mudamos o valor, voltamos uma opção, clicamos em salvar. Novamente, vamos e fazemos o teste de altura do eixo Z. Vamos em menu principal, preparar, ir para a origem. Com o nosso carro na origem, descemos até o valor 0 do eixo Z ou o valor que ele fique passeando a mesa. Caso, mesmo fazendo esse processo, seu bico não fique uma altura boa para a impressão, devemos repeti-lo todo de novo e assim fazendo um ajuste fino para a nossa primeira camada, como eu fui fazendo aqui no vídeo. Mas como eu já ensinei para vocês como faz, eu vou adiantar um pouco essa parte e deixá-la mais rápida.
Com o ajuste manual da mesa e o ajuste automático, o Z7 feito, podemos começar nossa impressão. E para isso, precisamos passar a cola na mesa. Nós tiramos o vidro e passamos uma fina camada. No meu caso, eu utilizo uma cola bastão da 3M, mas caso vocês utilizem, por exemplo, fixador de cabelo, lembre de passar uma fina camada e preencher toda a parte que a peça que será impressa ocupará. Lembrando que apenas uma fina camada consegue imprimir várias peças, não necessitando passar toda vez uma camada, e sim passar somente quando há essa primeira perder o efeito. Depois de passarmos a cola, podemos começar a impressão. Primeiro, como vocês viram na aula 2, na segunda parte da impressora 3D, devemos colocar nosso arquivo G-Code no nosso cartão de memória. No meu caso, eu já passei e podemos agora ir em menu principal e imprimir no cartão. Caso vocês não tenham configurado um valor fixo para temperatura no arquivo G-Code, devemos ir pelo LCD e modificar essa temperatura, pois a impressão só acontece depois que o bico estiver aquecido. E para isso a gente pode ir em menu principal e aumentar a temperatura do bico. Lembrando que cada filamento tem uma temperatura. Isso vai de acordo com o fabricante a fabricante e de impressora para impressora. Então vocês devem ir testando os valores até chegar ao valor adequado para vocês. E após feito isso, já podemos iniciar nossa impressão. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a terceira parte de nossa videoaula de impressão 3D.